Mais uma vez, uma boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um domingo onde nós podemos refletir na palavra do nosso Senhor. Nós estamos dentro de uma série de reflexões chamada História nas Nossas Histórias e desvendando dentro disso a nossa jornada. Obrigado, Pedrinho. Desvendando a nossa jornada dentro dessa grande história de Deus. E essa série de mensagens, ela tem o objetivo de entender qual que é o significado, qual que é o propósito da nossa vida e onde que nós estamos inseridos dentro da história de Deus. Por isso, a grande história de Deus nas nossas pequenas histórias do dia a dia. Para começar, eu quero citar um texto de Agostinho de Hipona. Ele diz o seguinte: eu quis roubar e o fiz, não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela, por excesso de maldade. Roubei de fato coisas que já possuía em abundância e da melhor qualidade, e não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Colhemos quantidade considerável de peras, não para nos banquetearmos, se bem que provamos algumas para jogá-la aos porcos. Nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. Que meu coração te diga agora o que procurava então ao praticar o mal, sem outro motivo que não a própria malícia. Era asquerosa e eu gostava dela. Pobre alma embrutecida, que se apartava do teu firme apoio para autodestruir-se, buscando não algo desonesto, mas a própria desonestidade. Esse texto de Agostinho de Hipona é um texto que está no seu livro chamado Confissões, e aonde ele está confessando esse momento da história dele, aonde ele relata que havia algumas peras próximo da sua casa. E Agostinho, ele vinha de uma família bem financeiramente. E nessas finanças que eles tinham, ele provava das melhores peras. Ele não precisava da pera de um vizinho. E ele mesmo relata isso, como nós lemos, que ele decidiu, junto com seus amigos, roubar aquelas peras. Não porque elas eram gostosas, não porque elas tinham algum proveito, não porque elas davam água na boca, mas pelo simples fato de fazer aquilo que é fazer a própria desonestidade. E ele relata isso num simples detalhe, que é roubar algumas peras. Mas talvez indo no mercado, passando pelas uvas, agora elas não ficam tão soltas, ficam em umas caixinhas. Mas talvez a gente puxe aquela gominha e dá uma experimentada. Por quê? Pelo simples prazer de querer experimentar. Mas uma outra forma onde isso também possa ficar de mais explícito é para quem cuida em sobrinhos e essa bolinha fofinha aqui em cima, com toda certeza, para quem é pai, para quem é tio e cuida de crianças, sabe que essa é uma imagem que representa um motivo de alguns gritos, para não colocar o dedo na tomada. E parece que muitas vezes quando você fala dessa forma ainda mais desesperada, para a criança não colocar o dedo naquela tomada, ela dá aquela risadinha de lado e vai indo mais devagar, apontando que você não manda em mim, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer a própria maldade, eu quero desobedecer porque é bom. E quem é o cuidadora dessa criança, fica com o cabelo espetado lá para cima. A grande questão é que no próprio coração do ser humano existe um senso de rebeldia, de não querer acatar certas ordens, de não querer obedecer algumas coisas. E isso desde um aspecto tão pequenininho
como uma criança querer colocar o dedo numa tomada, ou, como Agostinho menciona, querer roubar uma pera, mas até mesmo para furtos muito maiores, agressões muito mais fortes e desobediências muito maiores do que essas aqui representadas. Porque no coração humano, no nosso coração, existe um desejo de rebeldia, um desejo de nos rebelarmos contra tudo aquilo que vem ao nosso confronto. E é dentro disso que eu quero refletir com vocês hoje, falando a respeito de rebelião. Ao olharmos para a história de histórias, não tem como nós fugirmos desse assunto chamado rebelião, que está tão vinculado dentro das nossas vidas. Com vocês a respeito do ser humano e como, dentro de um cenário de criação de Deus, onde Deus havia terminado, criado o ser humano e colocado todas as coisas, e ele fala que era muito bom. Toda a criação que Deus tem e faz com o seu maior prazer, ele olha e fala, isso é muito bom. Deus, ele cria tudo do nada, estrutura todas essas coisas de uma forma perfeita, coloca os seres humanos como co-criadores, co-governadores, como responsáveis diante de Deus para governar a terra que Deus criou. Nós vimos que nós, seres humanos, fomos chamados a exercer isso por meio de uma relação com Deus no Jardim do Éden. No entanto, hoje nós vamos entender o porquê que o mundo está assim como está hoje e o porquê que nós não estamos num relacionamento tão íntimo como Deus nos criou para ter. E eu leio com vocês o texto que se encontra no capítulo 3 de Gênesis. Leio na nova versão transformadora, tá bem? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores no jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, vocês morrerão. A serpente responde: é claro que vocês não morrerão. Respondeu a serpente à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu deste fruto. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? O homem respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu o que você fez. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver.
farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse, farei mais intensas dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvido à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Pai querido, que a tua palavra fale aos nossos corações. A fé bate um papo e a gente gasta algumas horas aí. Mas hoje, como o nosso tempo é limitado, eu preciso fazer um recorte. E dentro desse recorte eu quero falar com vocês a respeito de como a rebelião desenvolve-se. Sendo ela, primeiro, no aspecto de ver. Veja como que o texto ele inicia demonstrando-se. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Vamos ficar só na primeira parte, que eu esqueci de recortar isso no slide, me desculpem. Mas o primeiro aspecto que nós vemos aqui no texto mencionando é que ela viu que a árvore era linda. A mulher, quando ela observa aquilo que lhe é colocado, ela está vendo, ela está observando aquilo que a árvore poderia lhe demonstrar, aquilo que a árvore poderia lhe dar. E ao olhar atentamente, de forma contemplativa, para aquele fruto, é que ela começa a carregar todo o desejo por ele. No entanto, o que essa árvore tem de tão especial, ou o que acontece antes para ela desejar esse fruto? No capítulo 2, observa o que o texto vai mencionar. No capítulo 2 de Gênesis. Deus ele vai dizer aqui no início: eu quero que você coma de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Porém, observe o que Eva, ela responde à serpente quando a serpente indaga a respeito de comer do fruto ou não. Eva menciona, não devem comer. Certa vez, a serpente, perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Deus ele manda, não comam da árvore do bem e do mal. A serpente vem e fala, vocês não devem comer de nenhuma das árvores que estão no meio do jardim? E a Eva responde, não podemos comer, é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse o que Eva coloca. Deus disse, não comam
e nem sequer toque no fruto. O casal não deveria comer de um único fruto. E era só não comer. Eva, ela entende e responde que ela não deveria comer e nem sequer tocar naquele fruto. Mas em nenhum momento Deus disse que não poderia tocar. Mas ela, querendo proteger o fruto, com boa intenção, igual o seu marido, tentando proteger para não errarem, ela acrescenta palavras na onde Deus não tinha acrescentado nada. E dentro disso, a serpente ela aproveita e fala: ora, vocês não devem comer de nenhum fruto? Ela então passa a desestruturar aquilo que Deus tinha dito. E é dentro desse cenário de Deus dizer uma coisa, a serpente falar o contrário, e Eva acrescentar algumas coisas daquilo que Deus havia dito, é que vem o aspecto da rebelião começar ao ver. Porque a árvore, ali no meio do jardim do Éden, ela era um lembrete constante da parte de Deus para o casal, para que eles confiassem unicamente no Senhor. E a única forma de confiar era só não comer. Deus não tinha mistificado aquela árvore falando que não poderia tocar. Deus não mencionou que aquela árvore iria trazer algum tipo de maldição se eu chegasse próximo dela. Deus ele colocou um limite ao ser humano, falando: vocês não devem comer desse fruto. Porém, esse diálogo entre a mulher e a serpente começa a perverter aquilo que Deus diz. E quando começa a mudar aquilo que Deus nos diz, os nossos olhos passam a enxergar as coisas de forma diferente. Porque, veja, a restrição de Deus era apenas de comer. Mas Eva colocou algo maior, que era não tocar, e a serpente blefou ainda mais, falando que ela não poderia comer de nada. E no nosso coração, que é enganoso, o nosso coração, que é corrupto, com toda certeza, quanto mais tem restrições, mais dá vontade de entender o porquê. Mais dá vontade de fazer o contrário àquilo. E quando a serpente fala para Eva que ela não deveria confiar em Deus, os olhos dela passam a ver tudo de forma muito diferente. O desejo passa a ser mais do que é. O desejo de alcançar autonomia, de ser independente de Deus, cresce muito maior aos olhos de Eva. E quando eu mencionar aqui Eva, gente, eu estou mencionando ao casal. Então, permitam-me ter essa liberdade, mas quando eu menciono Eva, eu menciono também Adão, porque os dois estão juntos nessa questão. Se vocês repararam no texto da NVT, ele fala que o casal estando um próximo ao outro. Então, enquanto eles estão dentro desse diálogo, os olhos deles começam a desejar de forma mais profunda, de forma mais intensa, aquele fruto, porque aquele fruto parece tão delicioso, aquele fruto, ele parece tão propício para que eu me torne igual a Deus. Porque já que Deus quer me restringir até de tocar nesse fruto, de ter uma liberdade dentro do jardim, eu olho para esse fruto que vai me prometer me tornar como Deus, de ascender e ser como Deus e nada poder me impedir, eu passo a olhar para ele não mais como um ato de confiança, mas como um ato de dominação da parte de Deus para comigo. E é esse olhar de Adão e Eva que muda quando eles enxergam o fruto. Não o olhar de Deus, ele só pediu para eu não comer esse fruto porque eu sou criatura. E eu confiarei no meu Deus. Esse olhar muda e passa a surgir um olhar. Por que Deus não quer que eu coma? O que Deus tem tanto medo que eu não posso nem sequer tocar nesse fruto? Tudo muda a partir de uma conversa que faz com que a gente olhe com outros olhares para aquele fruto. E a rebelião, ela surge exatamente daí.
quantas vezes uma criança, citando o exemplo que eu dei inicial, ela não tem interesse nenhum em uma tomada. Mas quanto mais nós colocamos impedimentos para ela tocar naquela tomada, mais aquele desejo aumenta. Mais ela começa a ver aquela tomada como um prêmio muito maior, ao qual os mais velhos estão retirando dela. Quando nós vamos para uma busca de emprego e por subir em hierarquia, e nós vemos que tem pessoas ascendendo ao nosso redor e nós não, por que a gente não começa a mentir? Por que a gente não fala algumas mentiras a respeito daqueles que estão concorrendo comigo à vaga? Afinal, a vaga se tornou atrativa. E se eu obedecer a Deus, eu vou ser lesado? Por que eu não desobedeço então para conseguir esse meu bem maior? A rebelião, ela começa quando nós olhamos para as coisas que Deus criou sem estarem direcionadas num ato de confiança pelo próprio Deus. E é dentro desse cenário que o casal continua e agora eles tomam deste fruto para si. Veja, porque Eva, tendo visto que o fruto era muito desejável, era muito prazeroso, ela então estende a sua mão, toma aquele fruto. E aqui, o verbo deste tomar no hebraico é muito interessante, porque é um tomar de apropriação. Sabe quando irmãos estão competindo pelo último pedaço de bolo? E o primeiro que enfia a mão é meu e puxa com tudo? Não quer nem saber do outro? Toma daquilo como se fosse meu, é minha propriedade. É nessa intensidade que o texto fala que Eva, então, ela toma do fruto, porque ela vê aquele fruto como se pertencesse a ela, como se fosse se tornar Deus, é algo que era por puro direito dela e de Adão. Então, quando ela toma o fruto, ela pega para si, e ao fazer esse gesto, ela está demonstrando de que não é Deus que está no controle da minha vida, mas eu estou. Eu estou tomando o controle da minha vida. Se eu posso me tornar como Deus, eu vou decidir aquilo que eu faço ou aquilo que eu não faço. E por isso, eu tomo como se fosse minha propriedade. E ao tomar, ela acaba caindo, junto com o seu marido, numa sedução muito silenciosa que foi provocada pela serpente. E uma coisa que ilustra isso, não sei quantos aqui já assistiram Senhor dos Anéis ou conhecem um pouco dessa história de Tolkien, mas tem um personagem muito conhecido na cultura pop, que começa se chamando Sméagol e termina se chamando Gollum. Sméagol, esse aqui, ele era um hobbit, e um hobbit é demonstrado nos livros de Tolkien como alguém muito alegre, muito simpático e muito carinhoso e divertido. No entanto, em um certo dia, ele e o seu amigo pescando, eles encontram esse anel. E esse anel passa a seduzi-lo. Esse anel passa a cativá-lo, a tal ponto que, desejando tomar aquele anel como se fosse dele, ele mata o seu amigo de infância. Simples assim. Então ele mata o seu amigo e é exatamente nessa imagem que está o anel na mão dele, que começa uma das frases mais marcantes do cinema. Meu precioso. Meu precioso. E esse precioso que Sméagol está em suas mãos, vai deteriorando ele ao ponto dele se tornar Gollum. Alguém completamente diferente de quem ele foi no início. Mas isso acontece porque ele foi seduzido por achar que as coisas estavam sob o controle dele e ele poderia se rebelar à vontade. E ao tomar do anel como se fosse uma propriedade dele,
na verdade, ele estava sendo seduzido para a própria destruição dele. Da mesma forma que o casal, ao se rebelar contra Deus, eles tomam do fruto achando que vão se tornar deuses, mas na verdade eles estão tomando para si a sua própria destruição. E nós, quando nos deparamos com restrições que Deus coloca sobre nossas vidas, e nós dizemos, não, 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 eu tomo aquilo que é meu. Eu não vou obedecer a Deus no meu trabalho. Eu não vou obedecer a Deus nos meus relacionamentos. Eu não vou obedecer a Deus no meu lar, porque quem manda sou eu, e eu sou o Deus desses lugares. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós caminhamos para falar, meu precioso, e assim destruirmos a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Da mesma forma que Adão e Eva, ao olharem para o fruto proibido, pegarem, tomarem ele, eles passam a destruir não apenas a eles mesmos, mas tudo que está ao seu redor. Principalmente quem eles são. Porque a última palavra, que é comer, é muito especial nessa compreensão. Porque se antes eles tomaram o fruto como se fosse uma propriedade deles, agora o verbo comer é o mesmo verbo utilizado para devorar. Mas não devorar que eu estou comendo as coisas muito rápidas. Não sei quantos de vocês já viram um porco comendo o alimento. É uma coisa horrível. Os porcos só vão engolindo, comendo, devorando tudo aquilo que está na frente. O mesmo verbo que é utilizado para isso é o mesmo verbo utilizado para que Adão e Eva comeram. Quando eles se deparam com aquilo que eles acham que é deles, eles passam a devorar. Eles passam a deixar de serem seres humanos e a passarem a se animalizar. Eles passam a se bestializar pelo simples fato de alcançarem independência de Deus. Porque quando tentamos nos divinizar, quando nós tentamos nos tornar Deus, o que acontece na verdade é que nós nos animalizamos, é que nós nos bestializamos quando tentamos tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Nós mais parecemos com animais do que como seres humanos. Quantas pessoas nós não vemos que, ao assumir posturas de poder, começam a agir de uma forma completamente diferente. Começam a agir como se fossem outras pessoas. Porque isso seduz. Eu começo a comer esse poder como se eu fosse um animal. E eu começo a querer destruir aquilo que está ao meu redor. E é muito interessante o que o Catecismo Nova Cidade, esse que nós lemos, ele menciona sobre esse pecado. Domingo passado eu li e hoje eu quero reler com vocês. Que aquilo que Adão e Eva fazem, na verdade, é rejeitar ou ignorar a Deus no mundo que Deus criou. Eles rebelando-se contra Deus e vivendo sem tê-lo como um referencial em nossas vidas. Não sermos ou fazermos o que a lei requer, o que ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Rebelando-nos contra ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossas vidas, nos conduz à nossa morte e na desintegração de toda a criação. Quando nós vemos aquilo que Deus criou com os olhos errados, nós queremos nos apropriar daquilo como se nos pertencesse. E então, devorar o mais rápido possível
Isso não é sermos livres, aquilo que a serpente havia proposto para Eva e para Adão. Isso não é tornar-se Deus. Isso é se destruir. De tal forma que em seguida a gente vê que começa a acontecer algumas coisas em toda a criação, por esse simples fato de Adão e Eva tentarem se tornar Deus. Eles passam a adquirir vergonha, medo, separação de Deus. O trabalho que antes era leve, era valoroso, era prazeroso, abençoado por Deus, o trabalho agora passa a ser de tal peso que a gente chega sábado em casa e só quer o sofá, só quer a cama. A morte, as mulheres com dores no parto, conflitos nos relacionamentos, maldição sobre a terra e uma guerra espiritual entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. A partir do ser humano tentar tomar o lugar de Deus, ao se rebelar, ao ver, tomar e comer daquilo que era proibido, Adão e Eva trouxe para toda a raça humana isso que nós vivenciamos. Quando nós pensamos a primeira fileira, nós estamos falando da nossa relação com Deus. Temos vergonha de nos aproximar do Senhor quando pecamos. Nós temos medo porque Deus ele pode nos destruir. E nós temos uma separação desse relacionamento que é demonstrada no texto quando Deus aparece no meio do jardim, começa a caminhar e começa a chamar o casal. E o casal fala: tivemos medo do Senhor. Tivemos medo, tivemos vergonha, por isso nos escondemos e criamos alguns trapos para nós com folhas que logo vão apodrecer. O segundo é relacionado às nossas relações, quando nós nos deparamos com o trabalho sendo algo abençoado por Deus, agora sendo algo difícil para nós. Seguindo daquilo que mais nos machuca, que é a morte. E depois, as dores que acompanham o nascer de uma nova vida. Porque agora nós temos dores ao perdermos uma vida e dores ao ganharmos uma nova vida. E por fim, as relações entre uns e outros. Porque ele fala que agora a relação do casal não será tão harmoniosa, mas terá conflitos entre o homem e a mulher numa questão de dominação e ser dominada. Haverá maldição sobre a terra, onde essa terra que nós vivemos, essas árvores que nós contemplamos por aí, todas elas sofreram os efeitos do pecado, os efeitos da rebelião do casal, ao ponto que tudo isso que vivencia ao nosso redor foi afetado. E a guerra espiritual, onde a serpente, Deus menciona que teria filhos. Filhos não de fato que ela iria gerar, mas que representariam o pensamento da serpente. Aqueles que detestam a Deus e querem se rebelar contra Deus a todo momento. Mas também haveria filhos da mulher, e especificamente um filho, que mudaria todo o cenário. Mas aquilo que Deus menciona é que essas duas linhagens entrariam em constante conflito. Em constante conflito. E tudo isso porque o primeiro casal viu, tomou e comeu daquele fruto. Porém, Deus não deixa isso de lado. Deus não deixa isso de qualquer jeito. Nós lemos no versículo 15
que depois de toda a boa criação de Deus ser corrompida, ser destruída por causa da rebelião do primeiro casal, Deus diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Deus passa a mencionar isso, Ele passa a dar a solução para todo o problema que o primeiro casal trouxe. Aqui, Deus anuncia o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele fala que do descendente dessa mulher colocaria-se um fim a esse grande conflito. E esse descendente é Jesus. A Bíblia fala, e nós lemos hoje, que Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que faz-se homem e habita entre nós, vivendo uma vida de completa obediência, algo que nós não conseguimos, uma vida íntegra e de profundo relacionamento com o Deus Pai, algo que nós temos muita dificuldade. E Jesus, mesmo assim, vivendo essa vida íntegra, Ele caminha a um único sentido, que é a cruz, que é em direção à cruz do Calvário, para que lá naquela cruz, pendurado, Ele pudesse pisar a cabeça da serpente. E enquanto a serpente mordia o seu calcanhar, enquanto a serpente ceifava a sua vida, Ele também destruía aquilo que ela trouxe. Jesus naquela cruz, entregue para morrer por um pecado que o primeiro casal cometeu, e um pecado que habita em todos nós, esse pecado original que está na nossa descendência. Jesus vai até aquela cruz para que, ao derramar o seu sangue, Ele pudesse nos libertar da escravidão do pecado de Adão e Eva. E nós temos pleno acesso a isso hoje por meio da fé. Nós podemos superar essa rebelião depositando a nossa completa confiança em Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio nos reconciliar com Ele. Nós podemos ter a nossa completa confiança no Senhor ao fazer isso por nós. Jesus, Ele demonstra isso com grande profundidade, ao ponto de, momentos antes dele ser crucificado, estando junto com os seus discípulos, com os seus amigos, partilhando da ceia do Senhor, Ele fala: eu serei entregue por amor a vocês. O meu corpo será partido por amor a vocês naquela cruz. E ao meu corpo ser partido, por meio da fé em mim, vocês poderão se tornar novas criaturas. Vocês poderão nascer novamente, e agora livres do poder do pecado. Jesus naquela cruz, tendo seu corpo partido por Deus, tendo seu sangue derramado naquela cruz, é uma representação, é uma demonstração clara daquilo que Ele colocou na última ceia, que ao falar: este é o meu corpo, que será entregue por vocês, um corpo que será partido para a salvação de vocês. E esse é o meu sangue, o cálice da nova aliança, derramado para a salvação de vocês. Um sangue que nos purifica de todo pecado, um sangue que nos traz redenção de toda a nossa rebelião. E por meio somente de Jesus é que nós temos a possibilidade de não nos rebelarmos contra Deus. Somente por meio de Jesus
nós podemos ter um coração obediente ao Senhor, que desfruta de toda a bondade de Deus, somente pela fé em Jesus. E nós somos chamados a participar dessa mesa, a mesa da reconciliação, a mesa de Jesus Cristo. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, que cremos nele como aquele que nos redime diante do Pai, como aquele que restabelece a nossa relação. Ele diz: vocês que creem em mim, participem dessa ceia. E é nesse espírito que eu quero convidá-los a participarem da ceia do Senhor. Essa ceia que representa uma nova vida para todos nós por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar Renato, o Evandro, o Alexandre para estar me auxiliando a distribuir a ceia. Na medida que eles vão passando, vocês, por favor, fiquem em pé para serem melhores identificados. Deus abençoe. Assim que vocês tomarem do cálice, não tomem ainda, esperem um momento para nós tomarmos juntos como comunidade. Quero fazer uma oração por nós antes. Quero convidá-los a terem um momento de oração silenciosa, entregando diante de Deus tudo aquilo que você percebe que tem se rebelado contra o Senhor, colocando em oração diante do Pai, e crendo que em meio de Jesus nós temos o perdão desses pecados, mas o poder que vem dele para não vivermos mais em rebelião. Oremos. Pai, grandes são as rebeldias dos nossos corações, mas nos aproximamos diante do Senhor, confessando em tudo aquilo que temos nos rebelado, mas também pedindo, Pai, graça e misericórdia diante do Senhor, para que por meio de Jesus Cristo a gente tenha poder para vencer. Cremos que por meio da fé já fomos libertos da escravidão do pecado. Por meio da fé já fomos libertos da rebelião. Mas ainda tem muitos traços em nossos corações que precisam ser restaurados. E por isso colocamos diante de Ti, pedindo perdão, mas também reconhecendo que essa é a mesa da reconciliação. É uma mesa que o Senhor nos dá. É uma mesa de graça, uma mesa de misericórdia para a transformação nossa, Pai. Cuide de nós e que Teu Espírito nos capacite a cada vez mais sermos parecidos com Jesus.
Amém. Jesus, tendo tomado do pão, disse: Este é meu corpo, que é dado por vocês. Comei dele. E este é o meu sangue, que é derramado por amor a vocês. O sangue da nova aliança. Tomai dele todos. Participamos da sua aliança, Pai, e pedimos para cada vez mais desfrutarmos da plenitude dela e da restauração da nossa relação com o Senhor. Amém. E como que nós podemos viver, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa realidade de reconciliação agora, não tendo mais o poder do pecado sobre as nossas vidas, mas por meio da fé tendo liberdade? Nós podemos viver, primeiro, prestando atenção às conversas que moldam os nossos corações. Porque da mesma forma que a serpente, em uma conversa com Eva, foram mudando aquilo que Deus havia dito, assim muitas vezes as nossas conversas no dia a dia podem mudar aquilo que Deus nos diz. E isso vai mudando o nosso coração até que a gente veja as coisas de maneira diferente. Que a gente preste atenção nas conversas que tem nos moldado, nas conversas que estão ao nosso redor no dia a dia. Segundo, avalie as motivações por trás das suas decisões. Quantas das nossas decisões são tomadas por causa da sabedoria de Deus, da orientação do Senhor, ou elas são tomadas porque nós simplesmente queremos fazer assim? Quantas decisões nós de fato consultamos a Deus e zelamos por aquilo que Ele diz? Avaliem as motivações por trás de cada decisão. Entenda que vivemos em um mundo marcado pelo pecado. Se mesmo você fazendo esses processos e compreendendo essa realidade, ainda assim tiver dificuldades, se desanimar com a pessoa que está do seu redor, lembre-se que ainda assim vivemos em um mundo marcado pelo pecado. O mundo, na sua estrutura, que demonstra esses atos de rebelião contra Deus. Então nós precisamos ter um pouco mais de paciência conosco mesmo. Precisamos ter um pouco de paciência com o outro, entendendo que em Jesus nós já estamos sendo trabalhados, mas ainda vivemos em um mundo marcado pelo pecado. Reconheça que somente Jesus pode reverter esses danos da queda, os danos da rebelião. Não procurem, gente, gurus de Instagram, gurus de TikTok, orientações do tataravô. Procurem orientações que vêm de Deus. Somente Jesus pode reverter os danos da queda. Somente Jesus pode restaurar as nossas vidas. Não tome decisões sem serem orientadas por Deus. Por fim, viva com esperança na restauração que Deus está realizando em Jesus. Porque em Jesus nós vimos que Deus está revertendo tudo aquilo que nós causamos à criação. Por isso, olhemos para o nosso Senhor com muita esperança. Porque se Jesus já venceu a morte, se Jesus já restaurou as nossas vidas, grandes coisas Ele está fazendo no mundo, grandes coisas Ele está fazendo nessa criação, e nós podemos ter a esperança disso. Traga essa esperança na restauração que Deus está realizando em Jesus Cristo. E que enquanto você faça isso, que você cante conosco, que tudo isso é uma graça do nosso Deus, que tudo isso é um agir de bondade do nosso Senhor, que tudo isso é uma forma de Deus